nosso Deus vivo, santo, fiel. Segundo Timóteo, capítulo 3 em diante. Eu vou usar esse texto, o tema de hoje: do nada Deus faz tudo. Amém? Mas eu vou usar esse texto aqui de referência. Eu vou ler do versículo 1 em diante e finalizo no capítulo 4. Amém? Posso ler? Versículo 1. Lembre disso, nos últimos dias, eu estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje. Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram na casa e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jabres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jabres. Versículo 10. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseguição, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que aconteceu na cidade de Antioquia. Que terrível perseguição eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Amém? Até aqui. Vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, quebrantando os nossos corações através da tua misericórdia nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da tua palavra, da tua poderosa palavra.
Pois a tua palavra, Pai, é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim como o Senhor declara no livro de Isaías, que assim como a chuva e a neve cai na terra para fazer a semente, ela virar uma árvore e dar frutos, assim também é a palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia. Que assim seja nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós estamos te ouvindo, que o Senhor venha operar as tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus misericordioso, um Deus que cura, que liberta, que restaura. É isso que nós te pedimos, amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Eu vou usar esse texto como referência, assim. Do nada Deus faz tudo. Ontem, quando Deus me deu esse tema, eu coloquei no meu coração, isso é uma outra pregação. Assim, como eu vou pegar esse texto e passar assim, do nada Deus faz tudo. Mas Deus, ele é tremendo, né? Quando Ele quer falar com a igreja, quando Ele quer falar conosco. Aqui Paulo, ele está falando que nos últimos tempos muitas pessoas iriam se afastar dos caminhos do Senhor. Aqui ele traz assim na memória dos irmãos o que aconteceu lá no tempo de Moisés. Ele cita o nome desses dois homens, que é somente citado aqui em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 8 em diante. Ele fala de Janes e Jabres, que eles se colocaram contra a palavra do Senhor, quando Moisés estava liderando até mesmo o povo. Se vê que eles faziam assim, até mesmo os mesmos milagres, vamos dizer assim, que Deus estava fazendo através da vida de Moisés. Se vê que quando Moisés joga a vara vira uma serpente. Eles também jogam a vara e ela vira uma serpente. A diferença é que a serpente do nosso Deus vivo, santo, fiel, foi e comeu as outras serpentes. Então aqui ele traz essa referência. E ele pede assim para Timóteo, Timóteo, toma cuidado, né, assim, né, com esses homens, essas pessoas que não querem compromisso com as coisas de Deus. E ele pega e pede para Timóteo olhar para ele. No versículo 10, os irmãos vão ver que ele fala para Timóteo: mas você tem seguido os meus ensinamentos. Ele está falando assim: olha para mim, Timóteo, olha o que eu tenho ensinado. Do mesmo modo que eu tenho feito, faça você também, Timóteo. E eu quero pegar aqui o versículo 14, que ele vai dizer assim, ó: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o seu coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Então aqui Paulo, além de ele trazer assim na memória de Timóteo, olha para mim, Paulo também está falando para Timóteo olhar para outros mestres que andaram no caminho do Senhor, né, que guardaram a palavra do Senhor, que não se desviaram assim do verdadeiro evangelho. E assim também, meus irmãos, nessa nossa caminhada cristã, devemos se espelhar em alguém, né? Assim como Paulo está falando para Timóteo: olha para mim, né? Olha para os mestres na fé, né, que estava te acompanhando desde o início. Olha para eles. Eu quero que os irmãos vá junto comigo em Hebreus agora, capítulo 13. Eu vou ler na Nova Tradução, linguagem de hoje.
versículo 7. Paulo, ele vai dizer aqui no livro de Hebreus, capítulo 7, eu tenho sempre falado isso, que estamos gravando e sempre alguém, assim, às vezes não ouviu as mensagens da igreja, às vezes vai assistir, e às vezes tem pessoas que são teólogos, né? E as pessoas vão dizer assim: ah, mas não foi Paulo que escreveu. A Bíblia não fala quem escreveu o livro de Hebreus, mas pelas colocações eu creio que foi Paulo, né? Pelas colocações que é declarada aqui no livro de Hebreus, eu creio que é Paulo. Aqui no versículo 7 ele vai dizer assim: lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Então, devemos imitar alguém, devemos se espelhar em alguém. E em quem você está se espelhando? Quem você está imitando? Você está imitando o seu pai? Você está imitando a sua mãe? Você está imitando os seus antepassados? É isso que Paulo está falando, e principalmente nos nossos tempos. Devemos imitar aqueles que imitam assim Deus. E as Escrituras, ela vem nos ensinar isso. Eu vou pedir para os irmãos irem em 2 Crônicas, capítulo 29. Vou falar do rei Ezequias, quando ele começou a reinar. Então quem você está se espelhando? Quem você está imitando? Eu não sei com quem eu estava conversando, assim, às vezes é tanta coisa assim na mente, que eu lembro que foi, não sei se foi ontem, que o filho, assim, pegou os traços do pai, o filho pequeno, só não lembro o que era, que assunto, que mostrava que o filho tinha pegado os traços do pai, o jeito, as escolhas. E às vezes, por exemplo, tem profissão, sim ou não? Você vê às vezes o filho puxando os traços do pai, às vezes o da mãe, às vezes o pai é caminhoneiro. Você já viu isso? A família vai, o filho vai virando caminhoneiro. Às vezes a mãe, o pai é médico. Eu conheço assim uma irmã Marcinha que veio junto com o irmão Ricardo. Os filhos dela assim são médicos. O filho dela é médico. Vão seguindo o traço. Mas eu não estou falando nesse sentido. Você pode escolher o traço que você quer seguir. Você entendeu? Assim, a profissão que você deseja seguir. Só estou falando que às vezes puxamos. Mas às vezes puxamos. Eu quero às vezes tirar, às vezes um erro de um pai. Não nesse de escolha de profissão, sabe? Mas sim, assim, às vezes no erro escolhas. Às vezes tem pai que não andou nos caminhos do Senhor. Eu quero chamar você para não se espelhar no seu pai, na sua mãe nisso, mas sim se espelhar em Deus. Aproveitando aquele texto de 2 Timóteo capítulo 3. Por isso que eu quero falar, para isso acontecer, né, do nada Deus fazer tudo, você tem que se espelhar naqueles que tiveram essa experiência com Deus. Do nada Deus fez tudo. É igual Davi, né? Davi pastoreava lá as ovelhinhas, e do nada Deus fez tudo. É igual José não era nada. Do nada Deus criou ali para José ser um governador. Não existia governador. Deus criou, não, vai ter governador agora. Do nada ele faz tudo. Mas para isso é necessário, meus irmãos,
a gente se espelhar na vida daqueles que obedeceram a Deus, que andaram nos caminhos de Deus. Vocês acharam? Segundo Crônicas capítulo 29, versículo 1 vai dizer assim, ó: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do, conforme a tudo quanto fizeras Davi seu pai. Mas Ezequias não era filho de Davi, meus irmãos. Ele chamou assim Davi para ser o pai na fé. Ele se espelhou em Davi, porque aqui no versículo 27 do capítulo 28, o pai dele é Acás. Acás não andou no caminho do Senhor. Então olha aqui, ó, no versículo 27 do capítulo 28: e dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Por quê? Porque ele fez umas coisas horríveis, que ele não era digno de estar junto com os reis de Israel. E Ezequias, seu filho, e Ezequias o quê? Seu filho reinou em seu lugar. Mas quem era o pai dele na fé era Davi. Mas quem era o pai dele mesmo era Acás. Ele não se espelhou. Assim também, vou colocar outro exemplo: Asa. Salomão, quando Davi ele morre, ele pede para Davi: Davi, se espelha em mim, Davi. Ele pede para Salomão: Salomão, se espelha em mim, Salomão. Olha, do mesmo modo que eu guardei ali a palavra do Senhor, faço o mesmo, né? Porque Deus tem uma promessa na minha vida. Então faço o mesmo, se espelha em mim. Salomão, ele começou bem, mas depois ele confiou demais nele, e ele vai terminar mal. Depois ele vai ter um filho chamado Roboão. Roboão, em vez de se espelhar em Davi, ele se espelhou no pai, Salomão. Por mais que depois Salomão andou nos caminhos do Senhor, mas ele passou um grande tempo assim, ensinando coisas erradas para o filho. E o filho pegou isso. E quando o filho começa a reinar, o filho não teme. O filho acaba não tendo temor ali de Deus, e ele faz o que é mal aos olhos do Senhor, né? Depois Roboão, ele morre fazendo mal assim para o Senhor. E depois o seu filho Abias entra em seu lugar. Em vez desse filho Abias se espelhar em Davi, não, ele se espelhou também no seu pai Roboão, em Salomão, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas depois ele morre, e Asa entra no seu lugar. Eu vou pedir para os irmãos irem agora em 1 Reis capítulo 15. Primeiro Reis Vocês acharam, meus irmãos? O versículo 8 do capítulo 15 vai dizer assim: Abias descansou com os seus pais, e sepultaram na cidade de Davi, e Asa seu filho reinou em seu lugar. Asa vai reinar agora no lugar do pai dele. E olha aqui, ó, vamos falar só mais um pouquinho de Abias. O versículo, vamos aqui no versículo 1. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Versículo 3: andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele,
e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor. Olha aqui, ó. Ele imitou o pai dele, Roboão. Agora aqui no versículo 8, ele descansou, ele morreu, né? E Asa, seu filho, vai reinar em seu lugar. Agora vamos ver o exemplo que Asa vai pegar. Olha aqui, ó, no versículo 9. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. Versículo 11. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Mas quem era o pai dele? O pai dele não era Abias? Sim, era Abias. Mas na fé ele falou: não vou me espelhar em meu pai não. Assim também, meu irmão, desperta. Porque às vezes você pode estar se espelhando, sabe? Às vezes no seu pai, na sua mãe. Às vezes eles não tiveram compromisso assim com o nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus, Ele está querendo que você tenha esse compromisso, né? Se você quer que do nada Deus faz tudo, é necessário você imitar os nossos heróis da fé. Por isso que agora eu vou pedir para os irmãos irem em Hebreus capítulo 11. Por isso que o livro de Hebreus capítulo 11 vai falar dos nossos heróis da fé, e devemos imitar eles. Versículo 1, todos os irmãos conhecem, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e da prova das coisas que se não vê. Se espera, é igual a irmã estava falando sobre oração. Você espera, e às vezes você não vê uma mudança, mas você espera. Assim também, eu vou trazer umas mensagens, vai falar sobre isso, sobre esperar o nosso Deus Todo-Poderoso. Assim, você não viu, mas você está esperando Ele. E você precisa estar esperando como uma noiva prudente, conforme a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui no versículo 2 vai dizer assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Por quê? Porque houve uma renúncia, sabe? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Olha aqui no versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Por isso que eu estou falando do nada. Deus faz tudo. Igual a terra era sem forma e vazia, e o que Deus fez? Do nada. Assim também, meu irmão, assim também, minha irmã, é o seu ministério, sabe? É aquilo que Deus tem na sua vida. Às vezes você pode se ver, mas eu não sou nada. Às vezes você está com uns planos que Deus fala assim: nem sabe de nada que eu vou fazer. Eu tenho outros planos. Você vai ser uma missionária, sabe? Você vai ser um pastor, sabe? Eu vou te levar para vários lugares, sabe? Você vai ganhar muitas almas. Do nada, Deus, Ele vai fazer tudo. Mas a partir da hora que você começa a se espelhar naqueles que andaram com Deus, naqueles que permitiram assim: Deus, faça de mim conforme a sua vontade. Eu sou um vaso nas suas mãos. E conforme a palavra de Deus, assim, essa pessoa, ela tinha paciência. Eu vou trazer uma pregação, de quarta e de sexta-feira. Eu peço para os irmãos não perder os ensinamentos de quarta e de sexta-feira. Deus já me deu assim, tremendo. Tem dia que eu passo, Deus, a palavra,
Deus já me deu a pregação de quarta e de sexta-feira. E que ensinamento tremendo, meus irmãos. Tremendo, 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 tremendo. Então assim, ó, do nada Deus faz tudo. Olha o que Deus fez na vida de Davi, do nada, um cara que não... Olha o que Deus fez na vida de José, do nada, Deus. Olha o que Deus fez na vida de Pedro. Pedro nem tinha estudo. Deus fez um grande homem, um pregador da palavra. Olha o que Deus fez na vida de Paulo. E olha o que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão. Olha o que Deus está fazendo na sua vida. Então não desista. Quantas pessoas querem ter a mesma oportunidade que você está tendo hoje, de estar aqui, mas não consegue mais, porque, sabe, por algum motivo voltou a ser escravo novamente. E só a gente sabe, meus irmãos, assim, quando a gente volta a ser escravo, sabe, das coisas do mundo, não de Deus, a gente sempre tem cansaço para andar com Deus. Por isso que Paulo, ele vai falar assim: você que pensa que está de pé, vigia para que não caia. Porque depois fica... Eu converso com pessoas que falam assim: ah, pastor, queria tanto andar nos caminhos, ora por mim, por favor. Mas não consegue mais, né? Assim, só pela misericórdia de Deus. Aqui, Deus, ele vai falar aqui, ó, sobre o que esses heróis da fé, como o texto vai chamar. Versículo 4, o que eles fizeram? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dele também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então assim, ó, pela fé, Abel, ele falou assim: eu vou ofertar o melhor para Deus. Se você quiser, meu irmão, não tô falando para você agir com fé igual Abel. É a palavra. Eu falo assim, que Deus não quer arrancar nada de você, Ele só quer arrancar o dinheiro do seu coração e fazer você confiar nele, honrar aquele que te honra. Então pela fé, Abel fez isso. Por isso que ele teve um bom testemunho. Por isso que as coisas depois começou a florescer na vida dele. Por isso que depois a Caim até teve inveja do seu irmão, porque ele andou pela fé e Deus abençoou ele. Então aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, versículo 5: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladaram. Pois antes de sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Duas pessoas na Bíblia foram arrebatadas: Elias e Enoque. E aqui isso aconteceu por conta da fé de Enoque. Assim também, meus irmãos, a nossa salvação é pela fé que você anda nos caminhos do Senhor, é pela fé que você ama Ele sobre todas as coisas. E assim ele vai falar de Noé, depois ele vai falar de Abraão, aqui o nosso pai da fé, no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha aqui, ó, versículo 17: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamado a tua descendência, porque considerou
porque Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então aqui, ó, pela fé, Abraão, ele ia sacrificar seu filho, ele ia, porque ele tinha noção que Deus, ele poderia sacrificar, poderia ressuscitar, você entendeu? Poderia ressuscitar assim o filho dele novamente, porque existia uma promessa na vida de Isaac, e se Deus prometeu, ele tem que cumprir. Na mente de Abraão, ele está assim: Deus está mandando eu sacrificar, mas em cima do meu filho tem uma promessa. Então se eu sacrificar ele, Deus vai ressuscitar, para mostrar para mim o quanto ele é poderoso. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. O que Deus pede para você sacrificar? Olha aqui, ó, olha a história de Moisés, meus irmãos, versículo 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, assim os pais de Moisés, eles ocultaram essa criança. O que você é capaz de fazer pela fé? Posso falar disso de Ana. Pela fé, o que ela fez? Consagrou seu filho para o Senhor. Pela fé, eu fico com ele até amamentar, depois eu entrego para o Senhor. E você é capaz de fazer isso para Deus? Pela fé? O que você é capaz de fazer para Deus, minha irmã? Fala para a irmã que está do lado aqui. O que você é capaz de fazer pela fé para Deus? O que você é capaz? O que você é capaz, Nathalie, de fazer pela fé para Deus? O que você é capaz, Fabi, de fazer pela fé? Você tinha coragem de fazer o que Ana fez? Pastor, vou ficar com o Davi até o Davi assim comer menos, porque ele come muito, senão vai ser muito gasto, pastor. Vou deixar aí para o Senhor cuidar dele, assim, fazer igual a Ana fez, pela fé. Assim, mas cada um, Deus, ele trata de uma maneira. Mas o que você é capaz de fazer pela fé? Que Deus, ele vai te cobrar, meu irmão. Vai chegar uma hora que Deus, ele vai cobrar, e você vai saber o que Deus está cobrando. Sabe, ai daquele que ir contra a vontade de Deus, é dar murro em parede, em bloco, em ferro, meu irmão. Só quem vai se machucar é você. Então olha aqui o que aconteceu aqui, ó, com Moisés, versículo 24. Pela fé, aqui aí é Moisés, não é mais nem a mãe dele, nem mais o pai dele. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Isso é forte demais. A usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então pela fé, Moisés, ele recusou toda a riqueza de Faraó para viver junto com o povo de Deus, para viver junto com o povo de Deus. O que você é capaz de fazer pela sua fé, meu irmão e minha irmã? Então, quem você vai se espelhar? Quem você vai imitar? Às vezes o costume dos seus pais, ou do seu pai, de sua mãe, que vem de vez em quando para a igreja, ou às vezes nem vem, ou às vezes nem está em nenhuma igreja. Você não vai se firmar? Em quem você vai se espelhar? Às vezes o pai nem ora, nem você vai se espelhar nisso. Às vezes o pai fala palavrão, você vai se espelhar nisso. Ou você vai ter fé, se espelhar nos nossos heróis da fé.
Em quem você se espelharia? Fala para mim. Quem você se espelharia? Os heróis da fé. Abraão, Moisés, Davi. Mas olha, o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele mesmo desceu na terra para você se espelhar nele. Para você se espelhar nele. Ele fala assim: eu sou a luz do mundo. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. E quando você se espelha nele, você se torna a luz. Porque em João capítulo 8, versículo 12, ele fala: eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus capítulo 5, versículo 14, ele fala assim, ó: vós é a luz do mundo. Outras pessoas também têm que se espelhar em você, meu irmão. Outras pessoas têm que se espelhar em você. Como é que as pessoas vão se espelhar em você, se às vezes você não tem um testemunho bom? Por isso que eu não falo isso para falar, meu, eu sou um imprestável. Eu estou falando isso para você mudar suas atitudes dentro de casa. Como você quer que seu filho ou sua filha tenha uma vida abençoada, um casamento abençoado, se você dentro da sua casa você não mostra isso para eles? É briga, é discussão, é, sabe, palavrão. Você sendo cristão, se é do mundo, não tem como falar isso, mas você sendo cristão, você tem que ser luz na sua casa. Como você quer que seu filho chegue à salvação, se você não leva uma vida irregular com Deus? Você entendeu? Você vê que Paulo, meus irmãos, ele fala: me imitai, porque eu imito Cristo. E eu falo: me imita, porque eu imito Cristo também. Eu falo para os irmãos: me imita nas minhas atitudes, sabe, no meu desejo, sede por Deus. E não fico me preocupando, eu não me preocupo com as coisas, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Com a minha filha, está na mão de Deus. Maior é o que está comigo do que está lá fora. As minhas orações têm poder, as suas orações têm poder. O que está te aprisionando? Em quem você está imitando? Em você mesmo, na velha criatura? Você tem que se desprender, meu irmão. Você tem que se desprender, minha irmã. Vamos voltar lá para 2 Timóteo capítulo 3. Vou ler na Almeida agora. Eu comecei na Nova Tradução, mas vou ler na Almeida, que é a mesma coisa. O versículo 10, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceu em Antioquia, que várias perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo, ele está falando, mostrando para Timóteo: olha, não somente meus ensinamentos, mas olha, a minha perseguição, sabe, olha também o que me aconteceu em Antioquia, os sofrimentos que ele passou por conta do Evangelho. Tem pessoas que pensam que vai andar nos caminhos, vai estar na igreja e não vai passar por nenhum sofrimento. E Paulo está falando para ele: ó, pega os meus ensinos, você pegando os meus ensinos, olha para os sofrimentos que eu tive. E não se assuste se você passar por algum sofrimento. E eu quero só mostrar, meus irmãos, um pouco do sofrimento de Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 11, você vê que essa de Antioquia, ele não esquece.
Essa foi marcante na vida dele. Que lá ele levou, foi pedrada. As pessoas apedrejaram ele. Taca pedra nele, taca pedra nele. Tacavam pedra em Paulo. Até que chegou um momento que ele foi visto como morto. E eles pararam, foram embora. Mas depois Deus: levanta, Paulo, você tem grandes coisas ainda. Ele encaixa o queixo novamente no lugar. O olho, não sei se estava caindo, ele arrumar aqui. A perna, não sei. Ele vai, vamos lá. Mesmo machucado, meus irmãos, ele perseverava. Aonde que está a sua fé, meu irmão? Onde que está a sua fé, minha irmã? Que evangelho você quer viver sem sofrimento? E vocês vão entender isso um pouco mais para frente. Versículo 23. Não, vamos ler o versículo 23. Ele vai falar dos falsos profetas aqui, que não sofre isso que ele sofreu. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles, e tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Olha aqui, ele vai falar assim, no versículo 24: em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. E aí? Não, se isso acontecesse com você, Jane, por conta da palavra de Deus, as pessoas te dessem umas 39 chicotadas, você ia continuar levando o evangelho? Não vou nada, as pessoas nem querem me ouvir. As pessoas nem querem me ouvir, estão me batendo, não vou mais pregar nada não, pai. Mesmo assim ele não desistia de achar a ovelha de Deus. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. Olha aqui, isso aqui é uma outra ocasião. Ele fala 3 vezes ainda. Eu uma vez fui apedrejado. Essa aqui foi em Antioquia. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. Olha aqui, aquelas pessoas que não podem passar por nada, que falam, Deus não está no negócio. Ele mesmo assim não desistia. Ele mesmo assim não desistia. Afundou, era coisa negativa. Mesmo assim ele falou, mas eu vou passar para o outro lado. Olha aqui, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Eita, por conta do evangelho. Boiando no mar, olha Deus lá. E ele, pai, o que está acontecendo, pai? Estou querendo levar o seu evangelho. E Deus guardando ele, boiando. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundação e de ladrões, em perigo causado pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, no deserto e em alto mar, e também em perigo causado por falsos irmãos. Então aqui ele está falando um pouquinho do sofrimento, um pouquinho, que eu acho que não se compara com o seu. Eu acho que eu sofro mais que Paulo. Eu acho que você sofre mais que Paulo, sim ou não? Sofreu mais que Paulo, sim ou não? Não, meus irmãos. Você vê que ele não desistiu por conta do evangelho. Que você está disposto, meu irmão, a sofrer por conta do evangelho, a não desistir, a pregar a palavra em tempo ou fora de tempo. O que estamos fazendo, meu irmão? O que você tem compartilhado no Facebook? Eu vejo assim, é de orar, meu irmão. As pessoas não compartilham essa pregação, sabe por quê? Porque essa pregação confronta até mesmo vocês. Por
isso que vocês não gostam de compartilhar, porque vocês não compartilham aquilo que vocês vivem. É uma desobediência à palavra de Deus. Porque quando você vive a palavra de Deus, você compartilha. Agora vocês não compartilham por conta disso. A maioria de vocês. E não faz esse evangelho chegar para outras pessoas. Esse evangelho que leva à salvação. Mas a minha parte, eu falo, meus irmãos, eu tenho feito, eu tenho ensinado, né? E eu tenho mostrado para os irmãos, em meio a essa escuridão de levar o evangelho, em meio de vários lobos enganadores, eu tenho focado em uma só brecha, em um só caminho que leva à salvação. E não tenho me importado com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão achar, Meus irmãos, vou pedir para os irmãos irem em 2 Timóteo, capítulo 3. Né, Davi? Na sexta-feira tinha uma menininha igualzinha, assim, correndo aqui, né? Aqui na sexta-feira, né, Davi? Amém, Davi? Amém? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, agora no versículo 12. Ó, no versículo 10. Paulo ele vai continuar dizendo assim, vamos ler o versículo 10, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, ó, meu irmão, não é somente Paulo, não foi somente os profetas, e não vai ser somente eu, mas você também. Se você quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Igual eu preguei domingo passado, a primeira perseguição que vai acontecer nas nossas vidas é aquela de Deus, é a palavra. É Deus que vai nos perseguir ali para nos transformar. Entre Mateus capítulo 13, a primeira perseguição, meu irmão, que vai acontecer na vida de um irmão que escolhe andar nos caminhos do Senhor, a primeira vai ser a de Deus, é a da palavra. Mateus capítulo 13, de versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, chegando a angústia e a perseguição por conta da palavra, que a palavra ela veio para nos confrontar, ela veio para nos matar mesmo, para uma nova criatura viver. E às vezes, meus irmãos, as pessoas falam assim, ó, presta atenção nisso que eu vou falar. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus Cristo fala o quê? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o fardo do nosso Deus, ele é leve, sim ou não? É sim ou não? Às vezes as pessoas não entendem por quê. Assim, eu estou na igreja e o fardo é pesado.
O fardo não é leve, porque ainda não houve a conversão. Assim, a palavra ela vem te perseguindo, meu irmão. Entenda isso que eu estou falando. A palavra ela vem te perseguindo. E quando você deixa a palavra te perseguir, você vai começar a fazer as coisas obrigado. Sim ou não? Você é obrigado. Quando você começa a deixar a palavra te perseguir, né, você começa a fazer as coisas obrigado ali. Por isso que o fardo não vai ser leve para você, porque você não tem noção o que é o evangelho ainda. Você vai fazer porque às vezes você vai falar que é um homem mandando para você. É um homem, faça isso para mim. Não, você não pode fazer isso. Não, você tem que amar Deus sobre todas as coisas, né? Então está tendo um trabalho assim na sua mente, até mesmo no seu corpo, na sua vida. Por isso que o fardo ainda não é leve, porque ainda não houve a conversão. Porque quando há a conversão, você deixa de ser escravo, você deixa de ser servo. E servo, o que ele faz, meus irmãos? Servo, ele gosta de ser escravizado? Sim ou não? Gosta, sim ou não, meus irmãos? Você gosta de ser escravizado? Você gosta, sim ou não? Você gosta? Responde aí, meus irmãos, assim, vamos se comunicar. Você gosta de ser escravizado? Você gosta de ser escravizado? Assim também é. No começo você se torna escravo ali de Deus. Você não entende nada. Eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que lutar assim. Mas sem você entender o propósito. Mas depois que você entende o propósito, Jesus Cristo vai falar assim: eu já não chamo vocês de servos, mas sim de amigos, porque vocês entenderam o que minha palavra quis dizer. Eu vou pedir para os irmãos irem em João capítulo 15. Enquanto o irmão não entender isso, assim nunca vai dizer igual Davi: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Enquanto não entender isso, assim, o que eu estou falando? João capítulo 15. Versículo 12, presta bem atenção nisso aqui, ó. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então assim, um amigo, ele já não faz nada obrigado, porque ele não é mais servo, ele é amigo de Deus. Ele faz com amor, você entendeu? Ele vem para o culto, porque ele aprendeu que ele quer servir outros irmãos. Ele quer fazer outros irmãos se desprender. Ele quer fazer outros irmãos se espelhar nele. Por isso que Gálatas capítulo 4, Paulo ele fala sobre isso também. Por isso que eu falo, meus irmãos, nunca se acostume com o começo. Nunca, nem no seu trabalho, nunca se adapte na mesmice, nunca. Assim como no trabalho a gente sempre tem que estar se evoluindo, assim também é em Cristo. Eu falo assim, ó, quem já foi empresa, quem já trabalhou, quem foi encarregado, quem trabalhou em firma grande, sabe disso. Assim, na empresa que eu trabalhava, chegava assim aqueles meninão novo, cheio de sede para trabalhar, assim ou não, estava desempregado, é ou não é? Cheio de sede. Fazia coisa que você fala, meu, não acredito que ele arrumou isso, limpou isso. Às vezes tem pessoas que ficam maravilhadas. Olha, né, esse é um bom funcionário. Eu mesmo falava assim, ó, você só vai saber se é um bom funcionário daqui a um ano mais ou menos, né? Vamos ver se ele vai dar continuidade nisso. É ou não é? Já viu isso? Já? O irmão, quando está desempregado, na primeira vez que vai trabalhar, ele começa fazendo tudo, limpa a casa inteira, arruma a sala do patrão. Se o patrão estiver saindo, engraxa o sapato dele. Mas depois você vai conhecer se ele é um bom funcionário com o tempo. Assim também é na caminhada de Cristo.
No começo, muitas pessoas começam, não, eu vou fazer tudo, vou pintar. Você vai só conhecer mesmo lá na frente. Porque muitos desistem. E não podemos desistir, meus irmãos. Guarda isso para os irmãos. Por isso que eu falo, a gente não pode se conformar com a mesmice. Eu falo, andar com Cristo é igual você estar na primeira série, voltar a estudar a primeira, a segunda. Você tem que ir passando de ano. Você tem que mudar o seu grau de ensinamento. Você entendeu? Porque senão você não vai acostumar com a palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, meus irmãos. Estou finalizando já. O versículo versículo 7. De sorte que já não sois escravos na Almeida Corrigida. Em outros textos já está como servo, ó. Assim que já não és mais servo. Na Almeida Corrigida está escravo, mas essa é a revista corrigida. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Quando você se torna filho, assim, você sabe que Deus, Ele recompensa a vida daqueles que trabalham para Ele, a vida daqueles que fazem discípulos. Já é Hebreus, né? Eu posso jogar lá em Hebreus capítulo 6, né, que vai falar sobre isso. Mas pega isso que eu disse para o irmão, para a irmã, é que a primeira perseguição que iremos ter é da palavra. A palavra veio para nos transformar a uma nova criatura, né? Então seja sensível à palavra, não olha para Deus. E eu ensino, meus irmãos, assim, né, os irmãos através da palavra, só os irmãos e meditar na palavra do nosso Deus depois. Mas eu já lanço nos textos para os irmãos ouvir a voz de Deus, não a minha voz, não a minha vontade. A segunda perseguição, meus irmãos, que você vai ter, quando a palavra ela te pega, quando você entende que você não é mais servo, mas sim amigo, é dos seus familiares. Dos seus familiares. Mateus capítulo 10, versículo 36. Jesus Cristo, Ele fala assim: aquele que me negar diante dos homens, ou diante de pai, de mãe, de qualquer um, eu também negarei naquele dia. Mas aquele que me confessar diante dos homens, diante do pai, da mãe, de quem for, eu também confessarei ele na frente do meu Pai que estás no céu. Ele fala isso, né, no versículo 32, no versículo 31, ele fala: não temas, né, assim, que ele fala assim: não temas, né, que a gente vale mais do que uns passarinhos que estão no céu. Um passarinho não cai do céu sem a permissão de Deus. Assim ele fala: nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. E aqui ele vai falar no versículo 33: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás no céu. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mulher, e a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Serão aquelas pessoas próximas que gostam demais de estar contigo, mas ainda não entenderam o que é o Evangelho, né? Então por isso que eu estou falando assim: do nada Deus faz tudo. Mas o que você é capaz de não abandonar, mas sim de levar, através da sua fé, através do seu amor, através do que Cristo.
Ó, meus irmãos, para mim estar aqui hoje, eu tive que largar, às vezes não abandonar, mas largar os meus familiares. E do nada Deus fez tudo. Assim, você vê que o pastor Carlos até falou isso. Quando começamos a igreja, nós não tinha nada, tinha algum real. Assim, não, do nada Deus foi fazendo tudo, mas é questão de fé. O que você está disposto a pagar para saber o que Deus tem na sua vida? O que você está disposto a suportar para saber o que Deus vai fazer na sua vida lá na frente? O que você é? Mas para isso é necessário você imitar alguém, meu irmão. É necessário você, às vezes, tirar o foco de algumas pessoas e focar naquelas assim que estão andando na fé. Não estou falando de profissão. Profissão você pode escolher seguir a profissão do pai, da mãe, aí é escolha. Estou falando na fé. A outra perseguição, para a gente estar finalizando também, é a do mundo, porque você foi transformado. O mundo não vai suportar. Então não fica querendo andar igual as pessoas andam no mundo, sabe assim? Não queira imitar. Às vezes, por exemplo, tem crente que fica imitando, sabe, as pessoas do mundo, sabe, colocando piercing, sabe, querendo fazer tatuagem, sabe, assim, colocando, sabe, fazendo as coisas. Deixa as pessoas do mundo te imitar em Cristo Jesus. Deixa as pessoas do mundo imitar assim o seu jeito, o seu caráter, né, as suas atitudes. Deixa as pessoas te imitar. Mas não estou falando que isso, meu irmão, seja proibido. Às vezes a pessoa pintar. Uma vez eu estava vendo um negócio de eu pintar o cabelo. Eu falei assim, eu ficar com o cabelo branco, eu vou pintar o meu. Eu vou querer ficar mostrando meus cabelos brancos, né? Tem coisas que são religiosidade, né? Então assim, mas assim, tenta fazer as pessoas te imitar, né? Assim, não imita assim as pessoas do mundo. Ó, João capítulo 15, versículo 16. Esses tempos, uma mulher lá de Santo André, assim, meus irmãos, ela pegou assim para me provocar. Minha filha tinha postado uma foto nos status que eu tinha visto, assim, e eu falei com ela, mas assim, ela já tem 19 anos, mas a moça mandou mesmo para me provocar. Ela mesmo falou assim, ó, para a filha dela, ó, Fábio, ele tá conheço, e ela veio mostrar, ó, sua filha tá bonitona, né? Assim, eu falei, eu sei onde que você quer chegar, guerreira, né? Eu sei onde que você quer chegar, mas entenda uma coisa, minha filha não está na presença de Deus, assim, não está na igreja. E tem um tempo assim, sabe, da rebeldia. Eu tive esse tempo, você entendeu? Mas uma coisa, eu creio no meu Deus Todo-Poderoso, você entendeu? Então assim, ó, eu sou o pai dela, mas assim, ela não está na igreja ali para mim pastorear ela, assim, porque para você ser pastoreado, a pessoa tem que permitir, até mesmo filhos, você entendeu? Até mesmo filhos, né? E eu falo assim, meu, não queira pensar que toda a família assim é perfeita. De Abraão não foi, de Jesus também não foi, de Davi então. Mas oramos pela vida dos nossos familiares. E mesmo se ela tivesse uma outra igreja que ela escolheu do pastor pastorear, eu não sou o pastor dela. Se ela escolher uma outra igreja para pastorear ela, é o outro pastor aqui, você entendeu? Mas assim, eu oro, né? Eu oro e eu falo com a minha filha, filha, tem roupas, filha, aqui meu, você não é mais. Ela colocou uma roupa lá que eu falei para ela, filha, nós estamos fazendo doação, né? Assim, fazendo doação, e tem umas crianças de 6 aninhos assim que já usam um shortinho desse seu aí, vai ficar certo. Mas assim, é um momento. Eu tive meu momento, assim como você também, meu irmão,
né? Assim, por isso que eu falo, às vezes eu posso falar mocotó ou falar leitinho, que às vezes mocotó a pessoa não entende, já fala, não, assim, entendo o que eu estou falando com você entendeu? Assim, mas assim, questão do meu filho, eu tenho minha filha, tem um tempo de Deus, assim, e eu só espero, então devemos ter isso. Então, ó, agora nas nossas vidas, João capítulo 15, já estou finalizando, meus irmãos. Uma vez uma irmã veio falar para mim, pastor, o máximo é 40 minutos pregando, pastor, o senhor, às vezes é uma hora e meia. Eu falei mesmo para a irmã, assim, eu sei que às vezes ela assiste mesmo, ela sabe mesmo. Falei assim, ó, você tem que se converter, meu irmão. Assim, para ouvir a palavra de Deus, agora para ficar no celular 2 horas, 3 horas, e na vida dos outros você fica tranquilo. Agora para ouvir a palavra de Deus é mesmo. Ó, João capítulo 15. Versículo 16. Não foi vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Eu vos designei para que deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome lhe será concedido. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha aqui no versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, nele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então assim, ó, o mundo, ele tem que te odiar, assim, porque as pessoas não entendem as suas escolhas. Agora, por isso que Tiago vai falar assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que ser amigo do mundo se torna ser inimigo de Deus? Porque as pessoas do mundo não têm pastor, não têm a palavra de Deus, assim como o guia anda, assim conforme elas querem, elas sim. Agora a pessoa que é cristã, ela anda conforme a palavra de Deus. E às vezes as pessoas vão questionar: você não vai fazer isso por quê? Não, por conta, é besteira sua. Deus, ele ama, isso não tem nada a ver. Mas você não. As pessoas vão acabar te odiando, porque às vezes você não vai aceitar coisas dentro da sua casa, você não vai aceitar conversinhas no trabalho, sabe, com pessoas do seu lado. Não, as pessoas vão falar: meu, isso aí é chato. Às vezes, ó, você vai ficar assim, ó, isolado, sozinho, em alguns ambientes. Sabe por quê? Porque você se tornou chato para o mundo. Mas amigos daqueles que buscam a santidade igual a você, né? Então tenha isso. Ó, só para finalizar, agora 2 Timóteo capítulo 4. Eu vou ler aqui, aí eu já finalizo. 2 Timóteo capítulo 4 agora. Então do nada Deus, ele fará tudo, mas você precisa crer naquilo que você não vê, mas que você espera em Deus. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você, Timóteo, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vida de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine
com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não suportarão, as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, mas você, já moderado em toda a situação, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho, cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Versículo 6: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. A mensagem do nosso Deus é esta. Amém? Então você vê que aqui Paulo ele fala que a coroa já está preparada, já estava preparada para ele. Amém? Glória a Deus. Podem ficar de pé, meus irmãos.